Boa tarde, boa tarde. Olha, gente, hoje é um dia muito especial. Eu estou animadíssima, porque a nossa convidada, ela é uma convidada de peso, ela vai agregar demais para o nosso bate-papo aqui. Mas antes de passar aí e chamar essa convidada, que vocês já sabem muito bem quem é, eu gostaria de aproveitar esse momento para desejar um feliz Dia dos Pais para os pais aí da doTERRA, que desenvolvem esse negócio, mas que também consomem o produto. Nós somos muito felizes de ter vocês aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou já começar a fazer a apresentação dessa nossa convidada, que eu tenho certeza que vocês estão animadíssimos para ouvir ela falando. E eu gostaria de começar falando que ela vai muito além do título ali de Presidential Diamond. Ela é a nossa consultora de bem-estar, ela faz questão de falar que ela é uma consultora de bem-estar. Ela tem um alto astral que, assim, é de poucas pessoas. E uma característica muito importante sobre ela é que ela é aquele tipo de pessoa que tem aqueles abraços apertados, sabe? Quando você abraça, você fala, nossa, ela tá aqui, ela tá vivendo esse momento comigo. Então, eu gostaria de chamar aqui para o palco, para nossa sala, para o nosso bate-papo, ela, que é, assim, o aroma da alegria em pessoa. Ana Paula Veloso. Boa tarde, Joyce, aromatizador do meu Brasil. Que alegria, que honra poder compartilhar com vocês mais um movimento aqui. É muito especial, toda vez que me convida eu fico muito feliz e não ia ser diferente. Que a gente compartilha aqui muito conteúdo bacana para que você construa aí a sua jornada de muito sucesso, né, em doTERRA. É isso que a gente deseja, não é? Nessa liderança em foco aqui. Vai ser maravilhoso, olha, eu não tenho dúvidas. O alto astral já está lá em cima. Então, antes de começar já com as perguntas, eu quero já saber de você que está nos assistindo, se você enviou o link dessa reunião para as pessoas que não sabem o que é doTERRA. Eu sempre falo isso, porque é uma oportunidade gigantesca de você apresentar aquilo que você faz através dessa live. Se você já enviou para os consultores que desenvolvem esse negócio com você. Uma coisa muito importante que a gente sempre fala é que, às vezes, o desbloqueio, às vezes, aquela mentalidade que a pessoa precisa alterar ou que a pessoa precisa ser inserida, vai acontecer através desse tipo de troca. Então, aqui a gente é o momento, porque a gente convida vários estilos de liderança, todos eles focados em desenvolver doTERRA, mas com estilos de liderança diferente. E, às vezes, a pessoa que está desenvolvendo com você, que ainda não encontrou o jeitinho dela de fazer, vai encontrar hoje essa maneira de pensar, essa maneira de compartilhar através do que a Ana vai falar. Então, não deixa de compartilhar o link dessa live, porque eu tenho certeza que você vai entregar ouro. E antes de também isso mesmo, fazer... Joyce, só falando Pode um falar. adendo aqui, é isso. Às vezes é uma chave que vira, é alguma coisa que escutou, que às vezes até você já falou, mas escuta ali diferente, muda, né? Muda a visão, às vezes de um líder para o outro, né? A forma de falar pode se conectar muito. Então, vamos compartilhar, manda aí, ó, solta o dedo, manda para todo mundo. Que quanto mais pessoas a gente conectar, né, maior é o nosso movimento aí, e é um movimento muito grandioso. Então a gente precisa de muita gente para fazer esse movimento acontecer. Vai ser incrível. Olha, gente, eu não tenho dúvidas, tá? E não esquece que o nosso chat está ativo. Então manda aí as suas interações, interage com a gente. Essa live é para vocês. A gente mudou o estilo que a gente fazia a nossa live justamente para ter essa interação mais próxima. A gente quer vocês com a gente. Um outro ponto muito importante. Hoje, Ana, eu estou aqui da sala Diamond, dentro da Casa doTERRA São Paulo. Então, eu gostaria de lembrar vocês que vocês têm um recurso, que é os recursos da Casa doTERRA. Um lugar onde vocês podem ali receber treinamentos, aproveitar a sala para dar treinamentos, e eu quero dizer que vem muito mais por aí. A gente tem dito que cada vez mais a nossa ideia é expandir as Casas doTERRA. Então, utilize, aproveite essas ferramentas que a gente disponibiliza para vocês. Agora, tendo um dito privilégio, isso, né? Que é um privilégio é um ter uma casa privilégio. doTERRA. Queremos, ainda não temos aqui. É Estamos um aí, né, privilégio. pleiteando. É um Exatamente. Quem privilégio, tem que gente. usar, E porque é um recurso pensa que valioso. especial.
já ter um lugar próprio para você compartilhar, fazer classe, gota na mão ali. Gente, não tem preço. A Doterra está bancando esse espaço aí para que você use muito, use e abuse, sem moderação. Exatamente. Então, vamos lá. Eu estou animada aqui hoje porque a gente selecionou perguntas que vão ser assim, olha, como eu disse no início, ouro. Então, eu quero só lembrar que o nosso tema hoje é liderar, é fazer acontecer. Então, a gente sempre tem ali uma ideia do que é liderar, mas uma coisa muito importante, né? Um verbo muito importante que é carregado junto com a palavra liderança é a ação. Por isso que liderar é fazer acontecer. Tendo dito isso, tendo falado aí o nosso tema, eu quero passar já para a primeira pergunta, Ana, e você vai observar que eu faço algumas anotações, porque esse realmente é um espaço de treinamento para mim também, porque é ouro que vocês falam. Então, vamos lá. Bora. Primeira pergunta. O que não pode faltar em uma semana produtiva para você, Ana? Vamos lá. Semana para mim para sempre começar todos os dias da minha semana, eu começo com uma rotina matinal. Para mim, a rotina matinal ela influencia muito na nossa produtividade no resto do dia, na nossa área de trabalho, né? E às vezes as pessoas confundem muito o que é real essa rotina matinal e colocam atividades que seriam cuidar da casa, cuidar dos filhos, coisas desse tipo, e não seria bem isso. A rotina nossa matinal, para que a gente consiga destravar aí um dia produtivo, tem a ver com coisas que envolvem a sua mentalidade, o seu corpo, né, o seu espírito. Então, são atividades para que você esteja pronto, preparado para viver aquela semana de trabalho, com muita. Preparado mesmo, assim, com coisas que já te deram a sensação de que você viveu um dia para você, que você se cuidou, que você evoluiu ali e está pronta para encarar aquele dia. Então, por exemplo, fazer um autocuidado, né, um skincare, assistir um podcast, escutar, né, alguma coisa de mentalidade, ler um livro, fazer uma atividade física que você goste, né? Por exemplo, eu jogo tênis, eu faço minha aula de respiração, fazer algum hobby, né? Aula de cerâmica, costura, o que você gostar, né? Então, são essas atividades que englobam a rotina matinal. E sempre fazer ela ali no início do seu dia, dar o start já, 3, 4 atividades que podem durar, gente, 15 minutos, 20 minutos. Com 1 hora e meia, você consegue fechar essa rotina matinal e começar o seu dia. E aí, para atividades no seu dia de trabalho, com certeza, atividades geradoras de renda. Isso vai trazer uma produtividade real para o seu dia. Atividades que levam você mais próximo do seu objetivo ali, que no caso nosso é a construção da carreira em Doterra. Então, seriam os pipes. Não tem como fugir das atividades geradoras de renda para ter um dia produtivo em Doterra. Então, gente, por exemplo, lista, convidar, né, apresentar, cadastrar, que seria impactar vidas, e dar o suporte. Se você não faz nenhuma dessas atividades nesse dia, também você vai cair naquilo que são atividades suporte para o seu crescimento ali, para que você tenha embasamento nessas atividades geradoras de renda, que seria fazer uma postagem no Instagram, cuidar. Deixa eu pensar aqui. Montar um protocolo. Todas essas atividades são atividades complementares, né? Ensaiar um convite, ensaiar a sua história ali, contar a história, ler um livro, aprender mais sobre algum óleo, né? Um livro de aromaterapia, ler sobre um óleo, aprender essas coisas, isso tudo está te preparando para as atividades geradoras de renda. Então, se você não fizer efetivamente essas atividades no seu dia, de preferência de 2 a 3 dessas 5 todos os dias, você provavelmente não vai ter um dia muito produtivo de trabalho. Então, gente, pense muito nisso, leve isso muito a sério, porque senão você vai ficar só se preparando, a sensação de estar se preparando para fazer o que precisa ser feito. E a gente precisa do que eu chamo de prosperação. É uma palavra que a gente usa na nossa equipe, que é prosperar com ação. Né? Se você, como um consultor, um construtor de bem-estar, você precisa agir, né? Ter ação para que a sua prosperidade aconteça, ok? Isso Olha, aí, Joyce. eu adorei,
essa palavra aqui, prosperação, prosperar com ação. Prosperação. Eu amei. Prosperidade mais ação. É isso aí. A gente se agarra muito nessa palavra que foi criada assim num dia que a gente estava reunido com uma energia muito boa, inclusive pós-convenção, e surgiu muito forte isso. Gente, não tem outra forma da gente prosperar aqui em Doterra se não for através da ação. Sabe por quê, Joyce? O nosso resultado ele está diretamente conectado ao número de vidas impactadas. E para você impactar uma vida, a gente precisa de movimento, de ação. Não dá para ficar só na teoria, só no preparar, só. Não dá, não dá. Temos que ir para o movimento Precisa forte. demais. E uma coisa muito legal, Ana, que você falou e que eu anotei aqui, porque eu gostei bastante, é porque a gente estava falando sobre o que não pode faltar para você referente a uma semana produtiva, e você incluiu a rotina matinal, que não tem a ver necessariamente só para o trabalho, mas também para ser um início de dia satisfatório para você, para que você comece a produzir para o seu corpo, para sua mentalidade, para o seu bem-estar. E aí você falou sobre as Exatamente. atividades geradoras de renda e também falou sobre as atividades de suporte. Mas você finalizou falando sobre essa questão da prosperação. E aí, então, o que a gente entende? Que de maneira muito resumida, o que não pode faltar em uma semana produtiva é a ação. Seja uma ação para gerar renda para você, seja uma ação para gerar um bem-estar para o seu corpo, para sua mentalidade, para sua família. O que não pode faltar em uma semana produtiva é a ação. Porque se a gente está falando sobre liderança e uma liderança que gera resultado, a gente está falando sobre ação. Se a gente está falando sobre prosperidade, a gente está falando sobre ação. Então, é interessante como todas essas atividades que são importantes para você, todas elas acabam e começam em um mesmo lugar, que é na ação. Então, o restante, Certeza. claro, ele é consequência, né? Eu estar bem com a minha mentalidade, estar conseguindo me focar, conseguindo produzir, conseguindo ter novos insights para produzir coisas diferentes, tudo isso começa através de uma ação de realmente fazer acontecer para você. Então, eu realmente gostei muito de como, de maneira talvez sem perceber, você costurou isso para um único lugar, que é essa ação necessária. E E ter aí, essa clareza, né, Joyce? A clareza dessas ações, porque você pode agir em muitas coisas no seu dia a dia, né? Pode se sentir produtivo, ágil ali, útil em muitas coisas. Mas se você tem um foco, aqui nós estamos falando de uma liderança com foco, né? Se você tem um foco em algo, você precisa priorizar as ações que vão te levar a isso. Então você se prepara fisicamente, emocionalmente, para encarar essas ações e dessas ações você prosperar através desse movimento focado, né? Eu acredito muito nesse exatamente. hiperfoco. Inclusive, eu não acredito na palavra prioridade no plural, prioridades, né? Quando a gente fala assim, eu tenho prioridades de vida. Se é prioridade, tem, né, um topo ali, é uma prioridade. Qual a prioridade do momento, né? No momento ali, o que eu estou focando, e com certeza, se você concentrar nisso, os resultados vão ser melhores. Não, eu realmente, assim, eu costumo brincar, Ana, que cada pergunta conseguiria virar um treinamento de 1 hora facilmente. Então, E enquanto nós você estava prometemos falando que nós vamos agora, ficar no tempo, né, Joyce? foi um acordo que a gente fez já no início. Então, mas enquanto você falava, eu já estava pensando, nossa, eu queria fazer mais essa pergunta, e essa pergunta, e essa pergunta. Mas a minha segunda pergunta, ela está muito ligada com o que você já começou a falar. Então, indo para ela, qual a sua melhor dica para transformar um interesse em cadastro real? Que é essa ação com intenção, uma atividade geradora de renda. Sim. Eu acredito muito que quando você tem uma pessoa ali que você está querendo mostrar para ela o seu estilo de vida, você está querendo mostrar para ela que os óleos essenciais, né, os produtos de Doterra vão sim fazer diferença na vida dela e fazer com que esse interesse, depois que você contou sua história, né, compartilhou ali os depoimentos, fez toda aquela parte, né, do entusiasmo e a pessoa se interessou, para você levar próximo passo, né? O próximo passo que a gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas ficam muito só no contar, no compartilhar, faz o gota na mão, que é, né, é a primeira etapa ali,
e depois o impactar realmente a vida, fazer com que a pessoa leve aquilo para sua casa, né, e comece a ter a transformação, é que a gente precisa cuidar muito disso. A gente precisa promover experiências essenciais. Isso pode ser através de uma classe, né, de um compartilhamento em classe, ou pode ser individual, pode ser o envio de uma amostra, pode ser conectar através de uma amostra e cuidar para que aquela pessoa tenha uma experiência real, para que depois você consiga entrar no viés de mostrar o quê? Os benefícios que ela vai ter com aqueles olhos, tudo que ela vai poder viver se ela se conectar nesse mundo, né, nesse lifestyle, e você cuidar também para que ela saiba qual é o diferencial dela ser um membro. Né? Às vezes a gente esquece muito de trabalhar com as pessoas, que ela vai participar de promoções, de brindes, de cashback, mostrar tudo que ela vai viver sendo um membro, sem contar que ela não precisa ficar pegando os produtos com você, ela tem autonomia, liberdade de compra, em qualquer momento ali ela pode entrar a comprar, ela pode compartilhar com outras pessoas da família dela. Existem vários formatos dela pegar os olhos dela de graça, né? Ter o resgate ali, pegar com descontos, com benefícios. Então, assim, eu acredito muito na gente despertar o interesse dessa pessoa em se tornar membro através de benefícios, de verdades ali que todo mundo gosta e do cuidado que ela vai ter com você sendo a consultora dela. Isso é uma coisa que a gente esquece muito também. Eu vejo que as pessoas não promovem esse diferencial. Ela vai ter uma consultoria de bem-estar sempre. Você se torna, né, o consultor daquela pessoa. Então, tudo que ela precisar, ela vai receber um cuidado diferenciado ali, ela vai fazer parte de uma comunidade, esse pertencimento, os grupos que a gente tem de clientes, o grupo de negócio, né? Então, ela com certeza vai ter muito mais benefícios sendo um membro, né? E não ficando só, talvez, ali num olho ou outro, ou só na parte do interesse, ela realmente se cadastrando e vindo fazer parte do Doterra. Olha, uma coisa, Ana, que eu gosto muito quando eu tenho esses bate-papos com vocês, é que a gente percebe que muitas vezes as coisas que dão mais certo têm a ver com as coisas mais simples. É o É, básico, Joyce, o básico exato, funciona muito. exato. É aquilo do básico bem feito, né? E eu realmente gosto muito disso, porque bom, quem está talvez aqui no chat com a gente pode falar um pouco sobre quais as estratégias que já utilizou, mas muitas vezes, trocando mesmo, conversando com outras pessoas, eu percebo que a gente fica matutando de qual é a coisa que eu posso fazer diferente, qual é a coisa que eu posso fazer, às vezes, para me destacar nesse lugar, e às vezes a gente esquece de fazer essa questão do básico bem feito. E enquanto você falava, você falou sobre promover o seu título de consultor de bem-estar. E esse é um ponto muito legal, porque o título de consultor de bem-estar é o primeiro título que você, que hoje lidera, recebe. Antes de você ser uma líder Premier, Gold, Diamond, Presidential Diamond, você é uma consultora de bem-estar. E muitas vezes você se esquece disso, de falar que você tem propriedade por ser uma consultora de bem-estar e que você gera essa questão do pertencimento. E aí, até vinculando com outro ponto muito importante, a gente passa uma vida tentando pertencer a algum lugar, tentando pertencer a alguma coisa. E você gera esse pertencimento, você gera a experiência, você gera a oportunidade. Então, enquanto você falava, Ana, eu fiquei me questionando, né? E é até uma pergunta que eu faço para todo mundo que nos assiste aqui, é o quanto você usa o recurso de ser uma consultora de bem-estar, ter esse título a seu favor. Então, assim, eu realmente gostei muito, porque você deu dicas Eu simples. Eu uso todos os dias. Eu sou consultora de bem-estar. Ninguém que está se interessando por conhecer os olhos entende sobre a carreira, entende sobre PINs, títulos e tudo mais. Então, assim, eu sempre sou uma consultora de bem-estar. O que eu mais utilizo a favor do meu movimento é isso: as pessoas entenderem o que é ser essa consultora de bem-estar e gostar dessa nova profissão que surgiu aí nesse século agora, assim como outras que estão surgindo e que outras vão deixar de ser, né? Ser consultor de bem-estar, gente, é a profissão do futuro. Então, eu promovo muito, convido as pessoas a conhecer o meu trabalho, saber o que eu faço, né? O tanto que eu coopero aí com um ecossistema de tantas outras profissões,
né, direcionando aí profissionais para colocar os olhos junto no seu dia a dia, né, para suas práticas, para seus atendimentos. Então, assim, cuidem muito desse título de ser consultor de bem-estar, se empoderem dele, porque é sensacional e eu tenho certeza que você vai ter muito orgulho de levar isso aí para a vida, como eu tenho tido, e é isso, gente. Ana, eu concordo extremamente com você. É muito legal isso, porque quando você fala sobre ser uma consultora de bem-estar, muitas vezes a gente só liga ao fato de você ter um produto que gera bem-estar para a saúde, mas vai muito além. Você tem um produto que ele gera bem-estar para a saúde, mas você também tem a oportunidade do negócio, que gera bem-estar para finanças, que gera ali liberdade geográfica que tanto a gente fala. Então você falou, o consultor de bem-estar é a profissão do futuro. E é exatamente isso. É isso Então, aí. bom, eu vou passar para a minha terceira pergunta, tá bom? Tá bom? Como você usa as promoções do mês para puxar reativações? E a gente está falando sobre essas ações e movimentos que geram oportunidades, que geram resultados. Então, como você utiliza essas promoções para trabalhar, mas claro, com foco ali nas reativações? Joyce, eu só trabalho com praticamente as promoções, né, da Doterra, com o movimento da Doterra. Eu amo, acho super suficiente, acho que se a gente souber trabalhar, a gente tem muito a ganhar. Todo mundo adora ser mimado, receber brindes, né, saber dos benefícios que tá ganhando ali. Inclusive aqui na minha mesa, se você virasse a câmera aqui, você ia ver, eu vou até mostrar aqui, deixa eu pegar aqui devagarzinho. Aqui, ó, fica sempre os olhos do momento, né? Coisas que estão acontecendo no mês de Doterra na minha mesa para eu compartilhar, para eu mostrar, para eu falar. Sobre eles né, que eu promovo ali para os meus clientes, inclusive muito a parte emocional também. Eu uso os livros, né, como apoio aqui, livros de emoções e livro de fundamentos essenciais para promover, para falar com os clientes. Então, assim, eu acho que se a gente souber trabalhar em cada etapa do mês aquilo que a gente está tendo, por exemplo, agora, posso citar aqui as promoções desse mês aqui que a gente está trabalhando Pode diretamente? sim. Então, nós estamos tendo a promoção de pedidos, né, acima de 200 pontos, 225, 250. Então, assim, eu utilizo isso muito para promover novos cadastros, né? É claro que os consultores todos estão aproveitando, né? Estão fazendo seus pedidos, mas para os clientes, né? Para promover novos cadastros. Então, eu trabalho ali diretamente, especificamente, um kit já de 200 pontos, com mais algum óleo específico para aquela pessoa. E aí eu falo de todos os óleos que ela vai ganhar, ponho lá os valores do que ela está ganhando, faço realmente uma demonstração ali de vantagens, né? Com a reativação, a gente está tendo a promoção de reativação mesmo. Eu vou lá no sistema, pego a lista das pessoas que estão entre 3 meses e 11 meses, que não recompraram ainda, que se cadastraram dentro de um ano e não recompraram, pego a lista lá no nosso office, tem lá, né, com 6 meses, com 4, a gente consegue tirar agora mês a mês, a gente consegue fazer o filtro. E aí eu entro em contato, gente, com muita energia, né? Olho lá no sistema, última data de compra, o que comprou, para eu ter base de compartilhar com a pessoa. Falar, olha, você fez o último pedido em tal data, em tal mês, né? Já tem tanto tempo que você não recompra. Como que está o seu protocolo de arte, a rotina de bem-estar? Quer que a gente ajuste alguma coisa? Reposição de algum óleo? Esse óleo você usou mais? Como que foi? Né? E coloco esse movimento para que a gente consiga fazer a reativação e a pessoa se interessar muito, porque ela está ganhando muitos benefícios em fazer aquela reativação. Então, se a gente não cuidar, gente, as pessoas no dia a dia, na correria, elas acabam, né, passando, elas acabam esquecendo ali, talvez, de fazer seu pedido, sua compra. Então, você ajudar essa pessoa que está no primeiro ano ali a pegar esse ritmo, né, a se conectar com essa rotina de mensal de adquirir os produtos, é muito importante. Então, cuidem disso, façam esse follow-up, usem o sistema a seu favor, usem as promoções a seu favor, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nas reativações.
Nossa, Ana, e de novo você vem e reforça o simples bem feito. É aquilo de nada de, nossa, você não precisa pensar em algo uau. Claro que se você fizer, porque enfim, naquele mês vale a pena, tá tudo bem, vai ser benéfico, mas o comum, o que a empresa oferece, o que ela já está disponibilizando, quando bem feito, bem colocado, vai ser super benéfico. Demais, Joyce. A gente percebe que as pessoas não fazem o primário e elas já querem mais. Elas acham que não é suficiente, já querem, antes de fazer o básico ali, o primário, já fazer outras coisas. E aí eu pergunto: você já trabalhou essa lista toda sua esse mês? Nessa reativação, você já fez isso? Entrou em contato, colocou à disposição, fez esse realinhamento e tudo? Não, aí você já quer fazer outra coisa, já quer partir para outros, não quer cuidar daqueles ali, quer o novo, e a gente esquece que o fluxo de renda mensal ele vai acontecer quando a gente tiver a retenção. Quando a gente cuidar do que já veio, fazer aquilo, é muito mais fácil você já trabalhar com quem te deu um sim do que o novo, o novo, o novo, né? O novo tem que vir, ele é muito bem-vindo, porque ele é o que vai crescer junto com o que já existe. Porque se só entra, não retém, não cresce. E se só cuida, né, só cuida do que já veio, também não cresce. Então a gente pegar as promoções e sempre equilibrar isso, as promoções para o novo, as promoções de reativação. E, gente, você conhece o seu membro, seu cliente, você trouxe melhor do que ninguém. Então você consegue encaixar aquela promoção e fazer alguns ajustes para chegar no seu resultado, né, final, que é conseguir a reativação daquela pessoa. Então, gente, só faz, né? Se você fizer todo dia aí, né, 1, 2 horas de prospecção, de cuidado, né, de suporte, juntar toda essa dinâmica do Pipes, com certeza você vai ver que funciona, tá? Funciona. É porque as pessoas nem fazem o primário e já tem talvez a mania aí de reclamar ou de achar que é pouco, porque está acostumada, talvez você com aqueles olhos, você já tem, você já usa, já tá comum para você e você esquece que para essas pessoas ainda não é. Então, é surreal quando alguém pensa que você vai reativar 50 pontos e vai ganhar dois produtos desse valor, dessa dinâmica aqui, produtos básicos, né? Produtos base do nosso dia a dia. Então, gente, é só fazer a nossa parte, viu? Os fazedores aí, ó, bora, porque tá surreal. Olha, Ana, então eu faço um compromisso aqui, porque realmente essa live foi muito gostosa, né? Apesar de ter mais uma pergunta, de fazer um repeteco aí em breve, talvez ano que vem, quem sabe, para a gente repetir de novo esse momento, para que a gente compartilhe de novo, talvez sobre alguns outros temas, mas sem dúvida temas que vão agregar demais. Então, eu fico um pouquinho com o coração partido mesmo, porque a gente já está na última live, não, desculpa, na última pergunta, mas não tem problema, porque foi Não, a gente riquíssimo faz tudo que a gente mais de conversou novo, aqui. só bora. Você sabe que aqui energia não falta, né? Exato. Então vamos lá. Nossa quarta e última pergunta. Vamos lá. Como você inspira sua equipe a sair do discurso e entrar na ação, que é o que a gente falou aqui em todo momento, Certo. essa questão de ir para o movimento, ir para a ação. Joyce, eu acredito muito na liderança pelo exemplo, né? Isso é uma coisa que eu prezo, que eu faço, que eu demonstro. Então, assim, tudo que a gente ensina, né? Tudo que fica ali na teoria vai para a prática. E como que a gente faz isso? A gente dá as mentorias com muitos direcionamentos práticos, a gente incentiva elas a fazerem as suas classes presenciais, a fazer os cafés, a gente promove movimentos para que isso aconteça. Então, eu e minhas consultoras, né, tudo, elas promovem, por exemplo, o que, que eu tenho feito? O Retreat, que é um movimento de liderança que está sendo treinada para ir para ação. Desafio de 1.000 PVs em 21 dias, que é o início, é o básico, ensinando as pessoas dentro, né, do mês ali a fazer através de comandos diretos, a fazer a ação, executar 1.000 PVs, né? O Elite em 90 dias. Então, a gente também dá as mãos ali para a galera construir um Elite. Então, tudo muito na
prática, a gente vai para a ação mesmo, e a gente vai conduzindo essas jornadas com todos aqueles que estão comprometidos, que realmente querem, e a gente conduz fazendo junto com eles, né? Liderando pelo exemplo. Então é assim que a gente tem feito. Eu acredito que já são aí, né, 7 anos, estou completando 7 anos de Doterra, um ciclo que tem sido feito através da cultura Doterra, com os materiais da Doterra, com as ações e promoções da Doterra, com os ensinamentos, né, do básico, das atividades geradoras de renda, tudo isso usando o plano de compensação, né, ensinando o plano de compensação, como ele deve ser feito. Então, acho que tudo isso tem levado aí os consultores a seus resultados. Tem sido muito bom, tem sido muito bom. Ana, enquanto você falava, eu lembrei de um vídeo que eu assisti faz um tempo já, que era de um personal, e esse personal falava para a pessoa: olha, você tem que puxar assim a barra. Aí a pessoa falava: como? Aí ele falava, só dava o exemplo, assim. Aí ela: tá, mas como? Faz ali para mim. Ele: não, assim. E aí, enquanto você falava sobre essa questão de ensinar, por exemplo, e aí, de novo, essa questão do básico. Eu lembrei desse vídeo porque muitas vezes a gente fica muito no falar de, olha, é assim que você faz, é assim que tem que ser feito, ou é assim que você vai ter esse resultado, mas quase sempre, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela não precisa do seu exemplo para ela ir lá e fazer. Isso. Se você encontrou essa pessoa, nossa, que maravilha. Mas geralmente alguém precisa do seu movimento para ela também se movimentar. Dentro do marketing, a gente fala que é um espelhamento, né? Quando você gera um espelhamento na outra pessoa. Como se fosse um Wi-Fi mesmo, onde Sim, você sim. está Por passando exemplo, ali. semana passada, na quinta-feira, eu fiz uma apresentação, uma classe, né, para todos compartilharem e assistirem, para eles verem como eu faço uma classe, para não ficar só no gogó, né? Tipo, você tem que fazer uma classe. A classe tem isso. Mas como? Eu quero ver. As pessoas precisam ver, sentir, ter um momento mesmo. Então, assim, por 2 anos isso foi feito na minha casa. As pessoas vinham e eu abria as portas e fazia junto com elas, o gota na mão, o que eu falava, como eu fazia, o material do Class in the Box que eu usava, tudo, porque parece óbvio, mas eu já cheguei em várias apresentações e não tinha um kit Brasil montado, pronto para mostrar, para falar. As pessoas não. Ah, mas precisava do kit, mas a gente ia falar tal coisa. Não, eu preciso disso. Ah, eu preciso desse papel, eu preciso dessa caneta, desse o que que for, entendeu? Então a gente mostrar e a pessoa ela aprende muito rápido numa prática do que ela escutar 10 teorias, né? 10 vezes a teoria. Então eu acredito muito nisso. Eu sou da turma do presencial, eu gosto, né, da conexão ali. Então é assim que eu tenho feito. Não, e é assim que você tem tido resultado. Então, Sim. sem dúvidas muito, muito legal ter esse momento com você aqui, porque é uma outra visão, mas mais do que isso, você compartilhou conosco aqui seus 7 anos de experiência. Então, todo esse tempo aí que você errou, porque a gente tem erros no meio, que você acertou muito, que você aprendeu, você deu uma compilada aqui para gente e compartilhou, como eu falei lá, ouro. Então, Ana, bom, foi nossa última pergunta, mas nossa, que bom ter você aqui conosco, foi realmente Obrigada. enriquecedor. Eu deixo aqui já o meu pré-convite para as próximas oportunidades aí para você Pode estar chamar. conosco de novo. Sem dúvidas, eu sei que esse momento aqui vai agregar demais para quem está nos assistindo e para você que está nos Feliz. assistindo. Eu relembro aí do compromisso e do desafio que nós fizemos de você fazer dentro de 24 horas, certo, Ana? 24 horas, super Pô, possível, dentro de super 24 possível. horas, uma reativação. Vai lá, busca aquela pessoa que, E poxa, não conseguiu fazer a de 125? Faz 3 de 50, entendeu? Faz duas, mas põe o movimento, põe em prática, sente, né? Se coloca, se desafia. Coloca esse movimento aí e se desafia. exato. E até mesmo para, poxa, eu acho que eu não sou capaz. Se testa. Vai lá e tenta, porque só, às vezes, a nossa mente
começa já a nos boicotar. Então, você tem que ir lá e você tem que tentar para que você possa mandar um comando diferente para sua mente, falando que você pode, que você consegue. Então, A bom, Ana, nossa muito mente comanda tudo, gente. Ela põe exato, as travas, ela tira, ela te eleva, ela te rebaixa, ela é poderosíssima, acredite nisso. exato. E por isso, o que que a gente faz, Joyce? Cuida da Utiliza gente. os óleos Utiliza essenciais os olhos. Nós já temos as ferramentas aqui, ó, galera. Já começa o dia assim, ó, com colocando o que você alegria, já precisa, ingerindo destravando alegria, tudo. Ah, isso energia. aqui, abundância, né? Abundância, sou suspeita. Mas coloque em você, cuide de você. Primeiro, aromatize-se. Né? Primeiro você se aromatiza, depois você transborda isso para o mundo. Então, por isso a gente precisa ser produto do produto, a gente precisa entender sobre abrir a nossa loja, começar o nosso mês, fazer, né, as nossas dinâmicas diariamente. Você tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, coordena essas atividades, concentra o seu tempo no que realmente faz sentido ali para você avançar nos seus objetivos aqui em Doterra, tá bom? Bom, então, com essas últimas palavras aqui, eu finalizo esse quadro. Ana, novamente, muito obrigado. E agora, Ah, então, eu vou passar o tempo para ela, que também é ali, Ana, assim como você é energia em pessoa, para minha amiga Andréia Príncipe. seja bem-vinda, André. E bora aromatizar esse mundão, galera! Bora! Tchau, tchau, gente.